usos das línguas. Preste bem atenção a esses três, que eu sempre vou estar três, né? Então, são três usos diferentes das línguas, tanto para os pentecostais como para os carismáticos. O primeiro, a maioria aí alega que falar línguas é uma evidência inicial do recebimento do batismo do Espírito Santo. Se eu tivesse tempo, esse era um dos assuntos que eu queria tratar com vocês. O que significa o batismo com o Espírito Santo, né? Bom, mas eles alegam que a evidência inicial de que alguém recebeu o batismo do Espírito Santo é falar línguas. E eles consideram os episódios históricos no livro de Atos, especificamente capítulo 2, 10 e 19, como normativos para a igreja em todas as épocas. Aconteceu lá e é uma norma que pode acontecer hoje e pode acontecer amanhã. Então, essa é a primeira forma diferente do uso das línguas. Ela vem através do batismo com o Espírito Santo e é uma norma para a igreja baseada naquilo de Atos dos Apóstolos. A segunda é que as línguas devem ser usadas no culto público para a edificação do corpo. Essas línguas faladas em público devem ser interpretadas ou traduzidas para que a mensagem de edificação possa ser entendida por todos e ela ganhe um caráter profético. Esse é o segundo uso. O terceiro uso que se faz das línguas é o falar em línguas para edificação pessoal. Então esse uso é baseado em uma falsa interpretação de 1 Coríntios 14, versículos de 1 a 4. Mais adiante a gente vai detalhar isso. Hoje à noite a gente trabalha o capítulo 14 inteiro de 1 Coríntios. Essa forma de língua é considerada uma língua particular de oração a Deus. Certo? Então são esses três diferentes usos de línguas, tanto pelos pentecostais como pelos carismáticos. Há várias questões relacionadas às línguas que desejamos responder hoje e à noite. Não sei se vamos ter tempo suficiente hoje de manhã e à noite para responder essas questões. Mas dentre elas, eu destaco as seguintes questões. Vamos buscar responder as seguintes questões. O que são línguas, biblicamente falando? São elas línguas verdadeiramente humanas, idiomas, ou são expressões desarticuladas, expressões que ninguém entende? Vamos procurar responder. Uma outra questão que vamos procurar responder é: existem dois tipos de língua, uma para a igreja e outra para a oração particular? Outra questão que vamos procurar responder é: há semelhança entre as línguas do Pentecoste e as línguas da igreja de Coríntios? Nessa linha vem outra pergunta: há semelhança entre as línguas de Corinto e a dos pentecostais? Possuem elas uma natureza de revelação, de caráter profético, da mesma maneira que você tem a profecia? Ou são elas apenas outro método de exortação não inspirada? Entenderam as questões que vamos procurar responder?
Quer que eu repita ou deu para entender? Deu para entender, né? As línguas, meus irmãos, são mencionadas em 3 livros da Bíblia. Por isso que eu disse, presta atenção ao 3. 3 usos diferentes, já falei. E as línguas são mencionadas em 3 livros da Bíblia. Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Nós não vamos comentar esse texto, porque também não temos tempo. Né? Atos, capítulos 2, 10 e 19. E 1 Coríntios, capítulos de 12 a 14. Em nosso estudo, manhã e noite, vamos analisar estes 2 últimos textos. Atos, capítulos 2, 10 e 19. 1 Coríntios, à noite, de 12 a 14. Marcos vai ficar sem análise. Seria Marcos 16, 17 e 18. Só nestes lugares, línguas é mencionado na Bíblia. Né? Então vamos começar a nossa análise pelo livro de Atos 2, 10 e 19. Certo? O sinal sobrenatural de falar línguas no livro de Atos aparece em 3 circunstâncias. No dia de Pentecostes, no episódio da conversão de Cornélio e no episódio dos 12 homens de Éfeso, que Paulo os batizou de novo. Eles eram apenas batizados no batismo de João Batista. Então, no livro de Atos, nós temos esses 3 episódios. Né? Pentecostes, conversão de Cornélio, Atos 10, e aqueles homens que Paulo batizou em Éfeso, Atos 19. Talvez, veja bem, a manifestação de línguas tenha acontecido também em Samaria. Não existe uma manifestação clara. Quem pode ler o texto? Atos 8. Deixa a Bíblia aberta em Atos, que a gente vai estar sempre olhando o texto. Atos 8. Versículos 17 a 20. Diz assim: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Eles viram alguma manifestação ali e entenderam claramente que aquelas pessoas tinham recebido o Espírito Santo. E aí no versículo 19, propondo, concedei também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Bom, você vê que pode ter acontecido línguas aí, que essa manifestação que Simão tenha visto tenha sido o falar em línguas, mas não há algo claro. Né? Então, com clareza a gente tem Atos 2, 10 e 19. Certo? Agora nós vamos analisar no livro de Atos cada capítulo desse, o 2, o 10 e o 19, vendo a manifestação de língua, entendendo, procurando responder aquelas perguntas, né, que vocês escreveram aí com certeza. Vamos começar línguas no Pentecostes. Capítulo 2. Eu só queria saber se vocês entenderam bem a introdução. Os diferentes usos da língua, em que passagens o falar em línguas é mencionado, e agora vamos para uma dessas passagens, Atos 2, certo?
No dia de Pentecostes, Atos 2,4 aí, diz que todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí vem uma pergunta: por que foi dado o dom de línguas aos 120 discípulos nesta ocasião? Podem ser dadas pelo menos 3 razões para isso. Primeira, preste bem atenção, quem vai andar agora aprofundar nessas razões. Por que aqueles discípulos receberam o dom de línguas? Primeira, sua capacidade de falar em línguas serviu como um sinal alentador de que o Espírito lhes daria o poder para testificar a verdade do Evangelho a todo mundo. Lembre-se que um pouquinho antes, em Atos 1,8, Jesus chega para aqueles discípulos e diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, agora, o fato deles receberem este poder, esse batismo e falar em línguas, é um sinal consolador, alentador, de que, de fato, o Espírito daria a eles o poder para testificar a verdade do Evangelho a todo mundo. Então, as línguas faladas no dia de Pentecostes permitiam aos homens de todas as raças compreenderem o Evangelho. De imediato ali, de certa maneira, cumpriu-se a grande comissão, através das línguas. No Pentecostes, todas as barreiras que separavam os homens seriam derribadas, e a humanidade voltaria a encontrar Deus em sua unidade perdida. Onde foi que a humanidade perdeu a sua unidade? Babel, num episódio de confusão de línguas. Certo? Agora eles recebem uma ordem específica de ir pelo mundo inteiro. Línguas é o sinal de que esse poder havia chegado até eles. E agora, através da pregação do Evangelho, a humanidade voltaria a encontrar em Deus a sua unidade perdida. Então, Pentecostes assinala o princípio da grande reunião dos filhos de Deus, dispersos por toda a superfície da terra. Como lá em Babel, Deus os dispersou por toda a superfície da terra. Agora Deus vai reunir os seus filhos, os seus eleitos, e línguas é um sinal de que o poder chegou àqueles apóstolos para fazerem isso. Convém notar que o texto de Atos 2 relata que os apóstolos, uma vez cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Ali é um sinal de que eles de fato estavam cheios, na plenitude do Espírito. E aqui não diz línguas estranhas, eram línguas conhecidas. Certo? Atos 2, de 4 a 11. Vamos lá. Diz assim o texto. 2, de 4 a 11. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas estranhas. É isso que tem aí? Não. Línguas conhecidas. Outras línguas. Idiomas
Vejam, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo da terra. Todas as nações debaixo da terra estão representadas naquele dia no Pentecostes. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuíam de perplexidade, porquanto, olha só, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Você está falando uma língua aí qualquer, e eu compreendo na minha língua. Você é um russo, eu estou compreendendo em português. Está entendendo? 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus, homens iletrados, pescadores, todos esses que aí estão falando? Qual é o conhecimento linguístico que esses homens têm? Eles nunca saíram da sua região? E como, agora vejam, a perplexidade. Se eles são galileus, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Aí vem a pergunta de novo: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Estão proclamando o Evangelho mesmo. As grandezas de Deus. As línguas faladas ali no Pentecostes eram puramente idiomas. E sobre isso o texto é de clareza inconfundível. Notem o seguinte: o versículo 4 diz que os discípulos começaram a falar em outras línguas. Não há nenhuma referência aqui à língua estranha como algo semelhante ao que hoje é praticado, que são emissões de sons sem sentido. Lucas nunca disse que os discípulos falaram línguas estranhas, como dizem os pentecostais, os renovados. Mas Lucas diz que eles falaram outras línguas. Isto é, falaram línguas diferentes da língua local e costumeira deles. Idiomas estrangeiros diferentes. Tá? Eu recebi aqui um enchimento do Espírito e passei a falar em chinês, japonês, russo, austríaco, e aí vai. E se na plateia há essas pessoas vão entender aquilo que eu estou falando na sua própria língua, cada um. Esse é um milagre, que maravilha! De forma que muitos que estavam presentes, procedentes de outros países, puderam entender o que eles pregavam naquele dia. As línguas eram inegavelmente idiomas. Versículo 5 diz que quando ocorreu o evento, habitavam em Jerusalém homens religiosos de todas as nações. E os versículos 9 e 11 relacionam nada menos do que 16 nações representadas. Lucas mencionou-as para realçar a grande variedade de idiomas que os discípulos falaram.
aqueles homens de 16 nações diferentes, alguns judeus, outros prosélitos, os judeus foram dispersos muito antes por conta da perseguição. Esses judeus nasceram nesses locais sem falar o hebraico, falava a língua de onde ele nasceu, mas no dia da festa eles estavam ali, e havia estrangeiros que se tornaram judeus pelo proselitismo, abraçaram a religião judaica com toda a sua tradição, que também, sendo nações estrangeiras, estavam ali para celebrar a festa. Então, aqueles homens das 16 nações diferentes, judeus e prosélitos, se admiraram, porque sendo os discípulos todos da Galileia, estavam falando nas línguas deles, dos que ali haviam se ajuntado. Então percebam, em Atos 2, a expressão própria língua é registrada 3 vezes. Versículo 6. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Versículo 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. As línguas que os discípulos falaram foram entendidas pela multidão. Eles disseram que estavam ouvindo os discípulos falarem das grandezas de Deus. Que maravilha! Em resumo, há 2 grandes evidências de que no dia de Pentecostes ninguém falou línguas estranhas, e sim idiomas. A saber, as línguas foram identificadas e entendidas. Quando ouviram os discípulos falando, as pessoas da multidão começaram a identificar suas próprias línguas de nascimento. E ao mesmo tempo entenderam o que eles estavam falando. E estavam presentes ali pessoas de várias nacionalidades, cada uma com seu dialeto próprio. E ouviam falar em suas próprias línguas das grandezas de Deus. Escutem isso. O objetivo de falar línguas foi o de comunicar o Evangelho de forma clara, para que as pessoas pudessem entender a mensagem. Não era qualquer coisa não, eles estavam falando das grandezas de Deus. O objetivo não foi ali de ser um dom espetacular ou algo semelhante. E se falar sobrenatural de línguas, ali registrado, reside no fato de que todos os que falavam eram galileus. E os que ouviam eram de outras nacionalidades. Mesmo assim, os ouvintes de várias nacionalidades puderam receber e entender a mensagem em suas próprias línguas. Olha, irmãos, preste atenção nisso. A lista dos povos ali representados é algo significativo do ponto de vista linguístico e geográfico. Quando Lucas começa a relacionar os povos, ele começa com os povos que ficavam ao leste: partos, medos, elamitas e mesopotâmios. Aí dali ele se move para o oeste,
até a Judéia. Da Judéia se move para o nordeste até a Capadócia e outros distritos da Ásia Menor. Dali do nordeste para o sudeste, alcançando o Egito e a Líbia. E ainda são mencionados Roma, Ilha de Creta e Arábia. Lembremos agora das palavras do verso 8, capítulo 1. Sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Meus irmãos, ali estava o começo grandioso, glorioso, maravilhoso da grande expansão missionária cristã nascente no Novo Testamento. Essa é a primeira razão porque foi dado o dom de línguas àqueles 120 discípulos. Mas eu disse, são quantas razões? 3. Entendeu a primeira? Por quê? A segunda razão, porque foi dado o dom de línguas aos 120 discípulos naquela ocasião. É que sua capacidade de falar línguas era um sinal de que Deus estava trazendo juízo sobre o Israel descrente e graciosamente promovendo a unidade da igreja. A igreja do Senhor está espalhada pelo mundo inteiro, os eleitos. Ele quer promover essa unidade, mas ao mesmo tempo, línguas ali é um sinal de juízo para o Israel descrente, aquele que assassinou Cristo. Abram, por favor, Isaías 28, versículos 11 e 12. Isaías 28, versículos 11 e 12. Diz assim, pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas o que? Não quiseram ouvir. Então Deus quis dar o descanso, o refrigério a Israel, mas Israel não quis ouvir. Então como é que Deus vai falar com eles? Hein? Como? Se ele não quer ouvir, como é que Deus vai falar? A profecia de Isaías? Por lábios gaguejantes, por língua estranha. Aqui é estranha para eles, porque eles não vão entender nada. Então, nesta passagem, Isaías profetiza a invasão de Israel aqui, o Judá, pelos babilônios. Povo cuja língua era totalmente desconhecida para os judeus. Os gritos dos soldados caldeus invasores era o sinal de que o juízo de Deus estava se abatendo sobre a nação incrédula. A profecia de Isaías se baseia no que Moisés escreveu lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 49 a 53. Sobre Deus usar um povo de linguagem desconhecida para castigar Israel em decorrência da desobediência. Porque Israel quebrou o pacto, né? Então Deus diz, olha, na hora que vocês me desobedecerem, eu vou castigar vocês com um povo desconhecido. E o texto de Deuteronômio 28, 49 a 53, descreve as maldições do pacto que viria sobre o Israel desobediente.
Entre essas maldições, que com certeza cairiam sobre o transgressor do pacto, estava a seguinte. Abra, por favor, Deuteronômio 28, 49. Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma nação que voa como a águia. Pega a presa. Nação cuja língua não entenderás. Então, como era que Israel desobediente iria saber que o castigo de Deus havia chegado a eles? Quando eles começassem a ouvir do exército invasor uma língua estranha, uma língua que eles não compreenderiam. Então, em relação à descrença deles, a língua seria o juízo de Deus. Está entendendo? Então, nesse contexto, a significação das línguas é clara. As línguas servem como sinal de juízo para Israel. O juízo chegou para Israel. A ameaça de maldições pactuais deve cumprir-se, porque Israel fracassara em dar ouvidos à palavra de Deus. Essa mesma mensagem de Isaías ecoa mais uma vez, 150 anos depois, nos dias de Jeremias. Jeremias estava profetizando também contra esse povo que não dava ouvidos. Jeremias viveu nos dias em que Israel de Judá foi conquistada pela Babilônia. 150 anos atrás, Isaías profetizou. Jeremias agora está profetizando aquele povo. Passou 40 anos profetizando. E no fim dos 40 anos, próximo do fim dos 40 anos, a profecia vai se concretizar. Quase 200 anos depois, né, meu irmão? Profecia vai se concretizar. Profecia de juízo para o Israel desobediente. E esse sinal de juízo seria línguas. Então ele antecipa o juízo de Deus sobre aquela nação, dizendo, veja, Jeremias 5,15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta. Isaías diz que ela vem como uma águia para pegar a sua presa. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. Então, meus irmãos, você tem a profecia aqui em Moisés, você tem a profecia de Isaías, tem a profecia de Jeremias, e nessas três, de Moisés, a Isaías e a Jeremias, a significação das línguas para a profecia do Velho Testamento é a mesma. É juízo de Deus sobre o Israel incrédulo. Portanto, em outras palavras, o que Isaías está dizendo, em Isaías 28, 11 e 12, é que quando a nação endurecida de Israel ouvissem homens que invadiriam sua terra falando em língua estranha, deveriam reconhecer em tal fato um sinal de que Deus trouxe seu juízo sobre eles por meio de um exército estrangeiro. O exército dos babilônios balbuciantes representa para Israel o retorno do juízo, que antes trouxera confusão das línguas na torre de Babel. Imagine a confusão
aquele exército babilônico invadindo Israel. Eles falavam uma coisa e eles não entendiam nada. Eles estão experimentando aquele juízo, o mesmo juízo que Deus trouxe àquele povo incrédulo lá na Torre de Babel. E qual é o sinal desse juízo? Línguas. Então vejam, uma vez mais, as línguas servem como um sinal de juízo pactual sobre uma nação desobediente. Então, quando os babilônios invadirem Israel falando seu estranho dialeto, então o povo do pacto divino saberá que o juízo enfim chegou para ele. Vamos fazer a ponte? Como então essa profecia se cumpre agora no Pentecostes? Está entendendo? A ponte agora, como ela se cumpre no Pentecostes? A explicação que Paulo dá da passagem de Isaías é esclarecedora. 1 Coríntios 14, 22. De sorte, só parte A aí, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. As línguas são um sinal não deve ser considerado como um fim em si mesmo. Um sinal aponta para algo mais. Quando eu vim aqui, tem uma placa bem grande ali, Chácara do Augusto. Aquela placa, aquele sinal ali, não é um fim em si mesmo. Eu não podia parar o carro ali naquela placa, tirar minhas coisas, sentar ali e dizer, cheguei. Não, ela estava apontando para algo mais. Um sinal serve como um indicador, realçando um objeto de muito maior valor. Um sinal pode indicar uma mudança de direção na estrada adiante, pode indicar uma curva na estrada que forçará alguém a dirigir-se para uma outra direção. Nesse caso, meus irmãos, as línguas funcionam como um sinal na história da redenção. Escute só, as línguas funcionam como um sinal na história da redenção, indicando que Deus está fazendo uma mudança. Deu já para captar a ideia? Qual é a mudança que Deus está fazendo? Deus estava indicando que não mais falaria um único idioma. Há um único povo. O juízo chegou sobre Israel, a universalidade daquele povo que estava ali presente. O evangelho chegaria agora aos gentios, alcançaria os confins da terra, e para aquele povo